Olá pessoal, saudação reverencial. Hoje vamos tratar do capítulo 61, último capítulo do livro O Catolicismo na Senda Iniciática. Considerações finais é o título deste capítulo. Dentro da Igreja das Trevas também houve iniciáticos à parte, que se iniciaram nos mistérios iniciáticos independentemente dela. Eles não se iniciaram pela ICAR e nem através dela, mas sim apesar dela, como São Francisco de Assis, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, Santo Agostinho e muitos outros. Do jeito que as igrejas do cristianismo cultural estão estruturadas no perfil satanasiano, elas só conseguem ajudar a melhorar um pouco mais os que já são bons e a piorar muito mais os que já são maus. Ou seja, elas não conseguem promover uma transformação radical nos seus fiéis, por não saberem nem praticar os 3 fatores de evolução da consciência. Assim como a ICAR canoniza pessoas que se tornam santos de verdade pelos padrões iniciáticos, que se tornam santos através das provas e iniciações do caminho iniciático, ela também canoniza santos, segundo os parâmetros dela. Porém, estes santos dela não são os verdadeiros santos, que possuem auréolas, porque a auréola é o fogo sagrado transmutado através do iniciado casto, que praticou o grande arcano, a ZF, na sua iniciação, coisa que o clero cultural da ICAR, desde o mais simples vigário até o Papa, nem sabe o que é isto. O discípulo da Loja Branca que desdobra para a dimensão astral, conscientemente consegue visitar lá e fazer distinção entre os templos da Loja Branca e os templos da Loja Negra. O que se vê lá na 5ª dimensão é uma projeção do que se tem aqui no mundo físico. Lá é também como aqui. As igrejas da Loja Branca são muito simples e as igrejas da Loja Negra são muito sofisticadas, luxuosas, banhadas de ouro, etc, etc. Na igreja da Loja Branca, a imagem do Cristo está de cabeça levantada, com o pé direito pregado sobre o esquerdo, com os 3 múltiplos de 3, com 3 ou múltiplos de 3 velas acesas. Na Loja Negra, o Cristo está pregado na cruz, cabisbaixo, com o pé esquerdo pregado sobre o direito. Há 4 ou múltiplos de 4 velas acesas. De posse dessas informações revolucionárias de resgate do cristianismo iniciático, a partir de 1950, o cristão que realmente busca a verdade sobre Jesus Cristo não encontra mais apoio logístico para ficar no sistema que traiu a doutrina do seu mestre. Não seria louvável estar louvando o Senhor num local que representa o expoente da desobediência aos princípios doutrinários do seu filho? Os espiritualistas progressistas atuais, cristãos sérios, não compactuam com os atos de traição à doutrina Jesus-cristiana, não são coniventes com os pactos
firmados com a Loja Negra, pela ICAR e outras igrejas do passado, através dos agentes eclesiais de sua religião. Ao mesclar o espiritual com o temporal, a ICAR se mercantilizou e abriu precedente para as futuras igrejas de outras religiões se mercantilizarem também, a tal ponto em que hoje há um comércio aberto da fé pelas religiões nos 4 cantos do mundo. Jesus Cristo configurou a sua doutrina com princípios corretos para que cada cristão iniciado pudesse iluminar a si mesmo e vislumbrar o reino dos céus. Isto deu na primeira fase do cristianismo, no primeiro século. A partir daí, o Satanás, através de Irineu e seus sequazes, e posteriormente, através de Constantino e dos demais papas, deformou a doutrina Jesus-cristiana primigênia e obscureceu a visão dos cristãos culturais para que estes não pudessem enxergar o caminho e vislumbrar o reino dos céus. O Cristo configurou a sua imutável doutrina, que permaneceu bela e pura até mais ou menos no ano 200 depois de Cristo, para promover o despertar da consciência do anticristão. Daí veio o Satã, através dos proto-ortodoxos, e promoveu o adormecimento na consciência da cristandade cultural. A partir dos proto-ortodoxos, as igrejas e religiões do círculo cristão cultural passaram a usar indevidamente os nomes dos apóstolos e de Jesus Cristo para os seus propósitos ilícitos. A partir daí, a situação real do catolicismo na senda da iniciação foi de retrogradação, retroagiu, isto é, ele passou a se movimentar na senda iniciática em direção à satanificação, no sentido oposto à santificação. A partir do instante que o cristão cultural toma conhecimento de tudo que ocorreu nos bastidores das igrejas pseudo-cristãs, e prossiga no rastro desta conivência, são fiéis coniventes com delito e pagam karma por isto. Devido aos seus dogmas, a ICAR criou fiéis, dotados de senso acrítico, submissos ao sistema, sem a menor condição de perceber que estão numa igreja tergiversada, de perfil satanizado. As autoridades eclesiais da ICAR, desprovida de claridade iniciática, não souberam apropriar-se das informações acerca do caminho iniciático de Jesus Cristo. Assim, não puderam percorrer o caminho apertado e tiraram o direito da massa de fiéis de também percorrê-lo, ao tergiversar os 3 fatores de revolução da consciência do Mestre Jesus, ao contrário do que pensaram ao longo da história os apologistas antignósticos da ICAR. A gnose, ciência dos sábios, do autoconhecimento revelador, não é algo que se apoia em quimeras e substanciais ou heresias dogmáticas,
como pretenderam entender os sequazes do dogmatismo religioso de todos os tempos. Muito pelo contrário dos sistemas dogmáticos, a gnose foi e sempre será a fonte esplendorosa de revelação do conhecimento interno. Os princípios do dogmatismo pontifício e editorial foram configurados para fazer o indivíduo crer sem questionar, sem criticar, sem contestar, etc, etc. O medo e o dogmatismo degeneraram a mente humana. Faz-se urgente regenerá-la para se ascender na trajetória ascendente do cristianismo iniciático. Deus deu-nos a oportunidade, tornou possível a salvação para todos nós. Para isto, mandou para cá o seu Filho, mas ele não pôde salvar ninguém que não quisesse a salvação, que não estivesse disposto a percorrer o caminho, que não quisesse construir a sua própria salvação. Ele pôde sim dar à humanidade as informações acerca do caminho. Ele pôde nos entregar o mapa do caminho. Ele é o salvador do caminho. Retirou das mãos de Satã e nos deu, mas ele não pode salvar a ninguém que não venha percorrer por si só o caminho, mapeado e salvo por ele. Por último, é bom saber que a sua igreja, por mais verdadeira que seja, não salva ninguém. Alguém pode salvar dentro de qualquer igreja. Pode se salvar praticando os 3 fatores de evolução da consciência, apesar de qual seja a sua igreja. Não é a igreja, instituição, que salva alguém, e sim se salva quem constrói a sua salvação em qualquer igreja a que pertença. Ao bem da verdade se conclui, e convém salientar que as formas de arrependimento pelas culpas do passado e em cada um dos gestos a ele ligados, a ICAR, no perfil sataniano, reconheceu que andou na contramão do cristianismo e assim se dirige antes de tudo a Deus, implorando a sua misericórdia por haver traído Cristo, tergiversado a doutrina Jesus cristiana. O pedido de perdão feito pelo Papa João Paulo II deve ser entendido como um fiel reconhecimento de que a ICAR teve e tem culpa no cartório pelos pesados delitos que praticara no decorrer da história do cristianismo. Também pode ter sido, por outro lado, a tentativa de dissimular o seu passado nebuloso pela negação da sua história milenar. Fica claramente demonstrado ao longo da história que a ICAR, desalinhada da doutrina Jesus cristiana, desenvolveu um pseudo em nome do Sacro Ofício, uma pseuda história, né, cristã, em nome do Sacro Ofício, que ele permitiu. Na realidade, foi o sacrifício da humanidade, de uma grande concentração de riquezas patrimoniais, pregou uma cultura da santidade, mas prevaricou em favor do anticristianismo. A ação de João Paulo II foi uma resposta à humanidade, à sua irrenunciável exigência
da verdade, na qual se reconheceu os limites e as fraquezas humanas das várias gerações de discípulos de Cristo clericais da ICAR, mas que não foram discípulos do Cristo e andaram na contramão da verdade cristã. A verdade sobre o Cristo que levou João Paulo em reconhecer a ICAR tem e teve culpa no cartório. Então, a verdade sobre o Cristo que levou João Paulo em reconhecer que a ICAR tem e teve culpa no cartório ao longo da história. E está mesmo a verdade que viria a servir como fonte de reconciliação, como afirma o Papa. O amor da verdade, procurada com humildade, é um dos grandes valores capazes de reunir os homens de hoje através das várias culturas. A ICAR atravessou séculos configurada sobre o alicerce da mentira, traindo o Cristo e cometendo barbaridades. Na pessoa de João Paulo II, ela reconheceu estes absurdos, pediu desculpas e assumiu responsabilidade para com a verdade do Cristo, dizendo que ela não poderia transpor o limiar do novo milênio sem incitar os seus filhos à purificação pelo arrependimento dos erros, das infidelidades, incoerências, atrasos, procrastinação, etc., etc. Neste fato de reconhecer as quedas de ontem está a lealdade e a coragem da ICAR, de, após ter vivido 2 milênios no caos satânico, estar abrindo para todo mundo, para todo um novo amanhã. Existem 2 tipos principais de cristianismo, o cultural e o iniciático. O catolicismo está configurado sobre a égide do cristianismo cultural. No passado, a ICAR não pôde impedir seus filhos do cometimento das pesadas delinquências, porque estava na contramão do cristianismo. Jesus cristiano, por isso, na trajetória do pecado, ela afiançou o progresso de delinquência, o processo de delinquência de suas autoridades eclesiais. O pedido de desculpa do Papa pelos erros cometidos no passado pela ICAR teria ficado completo se ele tivesse incluído os delitos que Irineu e seus sequazes cometeram contra o Cristo ao atacarem e dizimarem os cristãos gnósticos. O próprio Irineu e seus seguidores, sem consciência desperta, teriam reconhecido ainda em vida pelo seu delito de ter perseguido os gnósticos e ter tirado a igreja de seu eixo Jesus cristiano. Então, com isso, nós encerramos a leitura de um livro que se intitula O Catolicismo, a posição do catolicismo na senda iniciática. Nesse livro tem links para ler gratuitamente em PDF e convencionalmente em impresso, que pode ser encontrado nas livrarias. É vendido a preço de custo. Também há o curso aqui na nossa sala remota, né, da Aguissal. O curso vai geralmente das 20 às 21 horas. Está ao alcance de todos vocês, todos aqueles que estiveram conosco
desde o primeiro capítulo, estudando, refletindo sobre estas grandes verdades históricas, os nossos agradecimentos. Esperamos que vocês continuem conosco. Quem quiser aprofundar mais nos assuntos, e principalmente nos assuntos gnósticos, iniciáticos, e principalmente no cristianismo, convido-os a acessar a nossa página na internet e a ler os outros livros que temos, né, acerca do assunto, que estão ali inseridas. Muito obrigado a todos e a paz reverencial.